Agora nós vamos falar sobre intervalos de cobertura ou intervalos normais de cobertura. Bacana? Vamos lá. Intervalos normais de cobertura. Agora a gente vai falar um pouco mais claramente sobre a distribuição normal, né? A distribuição normal é essa moça aqui, ó. Bacana? Ela tem um formato de boca de sino. Ela é claramente simétrica, certo? Se não for simétrico, não é normal. Bacana? E ela tem uma... Ela é bem definida, assim, quer dizer que quando você integra ela, você sabe exatamente quantos por cento da curva, ou qual é a probabilidade de você obter resultados de menos 1 a mais 1 desvio padrão, de menos 2 a mais 2 desvio padrão, de menos 3 a mais 3 desvios padrão, certo? Quais são essas probabilidades? Em dados normalmente distribuídos, 68,2% das observações estarão no intervalo de mais ou menos um desvio padrão, que é esse intervalo aqui do escurinho, tá vendo? Em intervalos de mais ou menos 2 desvios padrão, vocês vão encontrar 95% dos dados, aproximadamente. Então, é esse intervalo que vai aqui do menos 2 até o mais 2, certo? E nesse intervalo maior de 3 desvios padrão, vocês vão achar 99,7% dos dados. Ou seja, quase todo mundo está de menos 3 a mais 3 desvios padrão. Por que isso é importante, minha gente? Isso é importante porque, vamos voltar agora para as notas do Enem, né? Todo mundo tem um sobrinho, um primo, alguém que tirou a nota do Enem. Não sei se vocês já viveram isso, né? Mas várias vezes alguém me pergunta: ah, professor, eu tirei, hoje talvez menos, né? Mas assim, eu tirei 700. 700 é muito pouco. 750 é muito pouco. 800, 900 é muito pouco. 500 é muito pouco. Como que você faz para avaliar isso? Você pode avaliar como todas as pessoas avaliam, né? Assim, da minha experiência, eu conheço o João, a Maria, lembra das notas das pessoas que você conhece, e você fala: ah, eu acho que é muito, acho que é pouco, né? Mas assim, essas escalas, elas não são feitas para esse tipo de comparação, né? Que é uma comparação muito por tradição, por experiência pessoal, né? Então a gente está acostumado àquelas notas de 0 a 10 na escola, aí você acostumou a tirar 10 na escola, de repente você vai para a universidade e você tira 8, e você é o primeiro da turma, mas assim, você acha que 8 é pouco, porque você nunca tirou 8 na prova. A escala do Enem ela é construída para permitir que a gente faça comparações de forma um pouco mais qualificada, um pouco menos intuitiva. E como são essas comparações? Você calcula a distância da pessoa, daquela nota, até a média, que é 500 mais ou menos, né? E divide pelo desvio padrão. E assim você padroniza a nota. E você sabe, quando você faz isso, você mapeia o cidadão, cada observação individual, dentro de um gráfico como esse daqui. Então, quando eu fizer a nota de um colega, a nota de um aluno, menos a média, dividido pelo desvio padrão, e eu acho 2, então quer dizer que essa pessoa tem só 2,1% da população à frente dela. Quer dizer que essa pessoa está muito bem posicionada, certo? Então, uma pessoa que tira aproximadamente 700 no Enem, porque 700 menos 500, tudo dividido por 100, dá 2, certo? É uma pessoa que tem só aproximadamente 2% da população à frente, né? Um pouquinho mais, porque tem algo depois daquela cauda ali, né? Então vai dar 2,5% mais ou menos. Então assim, se você tá 3 desvios padrão na frente, então se você tirou 800 no Enem, você tá muito bem. Você tá muito bem. Você tem menos de, vamos lá, então vamos olhar aqui, né? Vai dar bem menos de 1% aqui, ó. Porque o intervalo de menos 3 a mais 3 dá 99,7. Então, isso dá 0,3% em cada cauda. Então, a gente está falando de menos de 0,2% da população está na sua frente. É pouca gente, certo? Ou pode ser muita gente, a população é muito grande. Mas, assim, proporcionalmente é pouca gente. Quer dizer que você está muito bem posicionado, certo? E o mesmo vale para a cauda de trás. Na prática, a gente vai ver que a nota do Enem ela não é tão simétrica. Então, essas inferências não podem ser feitas assim de forma muito rigorosa. Mas, enfim, com o passar do tempo, acho que a gente vai entendendo melhor o quanto a gente pode, até onde você pode assumir que existe normalidade nos dados e a partir de onde você precisa lembrar que essa distribuição não é tão normal assim, tá bom? É isso, minha gente. Para normalizar os dados, a gente faz um processo que a gente chama de padronização. A padronização dos dados é um procedimento que vários algoritmos implementam de forma silenciosa no interior deles. E esse processo consiste em calcular o desvio das observações, ou seja, você faz a distância da observação até a sua média e divide pelo desvio padrão.
Você divide o desvio pelo desvio padrão. A gente chama isso, às vezes, de desvio padronizado, ok? Ou variável padronizada. Bacana? Então, a padronização é esse processo que faz com que você mapeie qualquer variável escalar em unidades de desvio padrão. E então isso faz com que você possa perceber rapidamente o que é muito e o que é pouco. Em unidades de desvio padrão, 2 é muito, mais 2 é muito, menos 2 é muito, certo? Qualquer desvio em unidades de desvio padrão superior a 2 ou inferior a menos 2 é um desvio que costuma ser considerado estatisticamente significativo. Né? Por quê? Vocês vão lembrar da nossa lição anterior, que nós discutimos o teste de significância estatística e nós discutimos que quando a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é inferior a 5%, então nós costumamos considerar que essa hipótese é descartada. Então imagina o seguinte, você está, numa certa observação, você está mais de 2 desvios padrão à frente da média da população. Eu pergunto, qual é a probabilidade de que essa diferença que você está experimentando, eu tirei 700, qual é a probabilidade de que esse 700 signifique flutuação estatística em torno de 500? Essa probabilidade é muito pequena. Você calcula as caudas, inclusive à frente e atrás, se você quiser ser bastante conservador, e você vai ver que essa cauda vai ser da ordem de 5% ou um pouco menor. Então isso quer dizer que a hipótese nula pode ser, em geral, pode ser refutada. Bacana? Então vamos guardar isso, não vamos nos preocupar muito com a construção dos testes estatísticos por enquanto, dos testes de significância, mas assim, vamos guardar isso no coração, que uma diferença de mais ou menos 2 em unidades padronizadas costuma ser uma diferença significativa. Bacana? Bola para frente. Vamos fazer agora, olhando aqui para o R, vamos ver como é que isso pode ser implementado. Bem simplesmente aqui, ó, você pode pegar o x, que é a sua variável, subtrai da média e divide pelo desvio padrão. Ou você pode diretamente usar a função scale. A função scale padroniza as variáveis, certo? Eu vou executar as duas aqui. Vocês vão observar que aqui está o output da primeira linha do meu código e aqui está a função scale. Ela tem um output um pouco diferente, mas veja que tem as mesmas informações. Essa sequência de valores aqui, ó, é exatamente a mesma sequência de valores publicada pela expressão que eu escrevi, x menos média, tudo dividido pelo desvio padrão, certo? Só que a função scale, além de publicar os seus resultados, ela publica outros atributos. Ela diz qual média ela usou, que é o centro da escala, então 567, por flutuação estatística ficou acima de 500, porque o esperado era 500. E ela diz também qual é a escala propriamente dita, que é o desvio padrão, que deu 155, como a gente já tinha calculado lá no passado, certo? Que por flutuação estatística ficou acima dos 100 pontos esperados. Bacana, pessoal?